E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Stormer na área, beleza? O vídeo de hoje versa também sobre uma técnica de mercado que eu quero mostrar para vocês, que pode ser interessante vocês trazerem com mais uma ferramenta, mais um conhecimento dos amigos. Talvez uma das coisas mais importantes que um trader precise sempre estar se perguntando enquanto ele vai olhando o mercado, seja para criptomoedas, seja para índice futuro, seja para dólar, seja para ações. A pergunta principal que ele deve fazer em todo momento é: se eu estou pensando em comprar aqui, por que tem alguém querendo me vender aqui? O que esta pessoa que está me vendendo sabe que eu não sei? O que ela está vendo que eu não estou vendo? Em última análise, quem é que está fazendo a burrice? Eu, que estou vendendo aqui, o que eu estou comprando aqui, ou ele que está me vendendo aqui? Essa é uma pergunta extremamente importante. Na medida em que a gente consegue desenhar e entender melhor essa questão, a gente consegue muitas vezes saber onde deverá estar o nosso stop e, mais do que isso, onde vai estar o stop do sujeito que está operando contra você. Na medida em que a gente olha isso, a gente começa a perceber exatamente onde seriam possíveis gatilhos de entrada numa operação, ou não. O que tu quer dizer com isso, Stormer? O que eu quero dizer com vocês, basicamente, é: imagine que você tem uma zona de resistência dada por um topo anterior, e você vê o mercado subindo até essa zona de resistência. Ele atinge a zona de resistência e os vendedores que se lembram daquela resistência começam a alugar e vender o papel. Muito bem. Onde vai estar o stop dessas pessoas que venderam isso? Porque no momento que o stop dessas pessoas que venderem ali for acionado, isso vai trazer ordens de compra para o mercado, isso pode fazer uma movimentação compradora para o mercado. Então, eu acho que se eu consigo colocar aqui na tela um exemplo, isso vai ficar muito mais claro para os amigos entenderem. Eu vou colocar aqui na tela. Pronto. Aqui a gente tem o gráfico diário do BTC. Tá? Então, o gráfico diário do BTC. Vejam que isso funciona com qualquer tipo de resistência. Isso é mais nítido em cima de médias, mas pode ser feito em cima de fundos anteriores ou de topos anteriores. Fundos anteriores perdidos ou de topos anteriores. Então a gente pode utilizar essa ferramenta de uma maneira extremamente versátil. Notem que aqui nós temos uma média móvel, que é uma média móvel longa de 80 períodos. Essa média móvel ela está funcionando aqui como resistência. E quando o mercado vem até esta região, toca na média móvel e forma este candle vermelho que vocês estão vendo aqui. Este candle vermelho está nos dizendo o quê? Resumidamente falando, esse candle vermelho nos mostra que o mercado está sentindo resistência ali e teve gente que entrou vendendo aqui. Inclusive, a gente não conseguiu nem criar uma nova máxima com essa máxima já abaixo do prévio. Essas pessoas que venderam aqui, tá? Elas estão acreditando que a média, a resistência no caso, vai funcionar como ponto importante que vai empurrar o mercado de volta para o fundo prévio. Óbvio que é por isso que elas venderam e é por isso que elas assumiram a ponta vendida. Bom, acontece que elas assumiram a ponta vendida, mas elas não são jeca nem nada. No momento em que o mercado romper esta máxima, vai obrigatoriamente começar a acionar os stops dos sujeitos que venderam aqui, e isso recebe o nome de armadilha de compra. Os vendedores foram armadilhados no momento em que o mercado rompe este candle que está aqui, isso aciona uma entrada. Por quê? Porque isso vai começar a trazer ofertas de compra para o mercado, o stop desses compradores ficará abaixo dessa mínima e o alvo desses compradores, naturalmente, será 150 do risco para cima, sendo um alvo bastante interessante. Tu pega essa amplitude para cima, tá lá o alvo é 150. Se tu quiser usar um 61 de Fibonacci clássico, poderia usar um 61, o mercado bate no alvo e a gente termina nosso trade. Na outra situação, a gente vai ver isso acontecendo algumas outras vezes. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Olha que interessante. Obviamente, não acerta sempre. A gente teve um cenário exatamente igual a esse aqui que falhou. O mercado veio subindo até a média móvel, tocou a média móvel, entrou o vendedor,
cara botou uma comprinha aqui, o stop dele aqui, ele acabou sendo estopado, se ele fez a compra. Deixa eu mostrar aqui mais um caos em cima da média móvel mais longa. E aqui tem o cenário inverso. Olha o cenário inverso acontecendo. A média móvel aqui está funcionando como suporte, média móvel mais longa. A gente toca a média móvel mais longa, os compradores se apresentam aqui. O stop desses compradores está abaixo dessa mínima. Quando essa mínima é perdida no candle seguinte, literalmente aciona os stops de todos, isso enfia ordens de venda no mercado, isso empurra o mercado para baixo com mais força. Então, resumidamente falando, o setup é basicamente este. Mas vejam que aqui a gente tem a aproximação dos preços na direção da média móvel mais longa, a constituição dos vendedores, eles aparecem aqui batendo na venda, o stop dele está acima desta máxima. E a pergunta, e portanto é um lugar onde eu estaria pensando em comprar, e a pergunta que as pessoas fazem é até quantos candles depois eu poderia assumir o sinal? Usualmente até 3 candles depois. Passa-se o primeiro dia e no segundo dia aciona o sinal de entrada em que os vendidos aqui começam a fechar suas posições vendidas. A gente pode pegar essa amplitude daqui para cima, joga para cima e nosso alvo fica em 150 ou em 161, o ponto que vocês quiserem trabalhar como alvo principal, bate no alvo e a gente liquida o nosso trade. Vou mostrar aqui outros exemplos, só para que a gente consiga fixar melhor. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, se tivesse rompido essa máxima aqui, até 3 dias depois, teria tido uma entrada, não rompeu, não teve entrada. Eu acho que um exemplo funciona melhor do que 1001 palavras, podemos por assim dizer. E aqui, ó, a gente tem o cenário de venda acontecendo, em que o mercado toca a média móvel, a gente marca esta mínima como nossa venda, passa-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia aciona a entrada na ponta da venda. E aí, óbvio que o stop fica acima dessa máxima e o alvo lá embaixo, 1.61 ou 1.5 do nosso risco para baixo, sendo atingido nessa região que aqui está. Veja que eu mostrei aqui basicamente exemplos em cima de um gráfico. Por exemplo, aqui eu teria feito uma compra, mas como não rompeu até 3 dias depois, cancelada a compra. A gente aqui está mostrando resumidamente para vocês em cima de gráficos diários, mas isso pode ser utilizado em outros períodos operacionais, naturalmente o período operacional que a gente se sentir mais confortável. Claro que criptos a gente não costuma trabalhar em períodos menores do que 240 minutos, não é algo muito saudável e não é muito inteligente, inclusive. Aqui, por exemplo, a gente tem mais uma vez aqui uma possível entrada em cima de uma média móvel mais curta, e que também funciona extremamente bem mesmo. Ainda assim, eu prefiro quando a gente está fazendo uma situação mais similar a esta aqui. Esta aqui é a situação perfeita. Tínhamos feito uma forte movimentação de queda prévia, fomos para baixo da média móvel, a gente toca a média móvel mais longa, faz um candle vermelho. Quando a gente rompe a máxima desse candle vermelho, temos a nossa entrada, que vai acionar os stops dos vendidos, isso empurra o mercado para cima, a gente bota o stop na mínima e faz a operação bem legal para ser feita aqui no BTC, dentro do gráfico diário. Mas vamos colocar aqui um 240 minutos, só para que vocês consigam ver o mesmo conceito, a mesma ideia acontecendo num time frame mais curto, que vai ser observado aqui nos 240 minutos. Depois a gente pode botar outros ativos que não o BTC, só para que a gente consiga ampliar o leque de conhecimento de vocês. Vamos procurar aqui pelo sinal, um toque numa região de resistência com a formação de um candle vermelho e a ruptura desse candle vermelho. Esse é, em resumo da ópera, o que nós estamos buscando aqui para pensar numa eventual compra, ou um toque numa região de suporte, formando um candle branco e posteriormente perdendo a mínima desse candle branco. Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma dessas situações sendo produzidas aqui. No 240 por enquanto eu não tive. Por exemplo, se tivesse perdido essa mínima aqui seria uma venda, não perdeu, então não faz nada. Não tivemos candle vermelho ali, não estou vendo aqui nem aqui.
Se tivesse rompido essa máxima aqui, seria uma compra, não rompeu, então estamos fora. Se tivesse rompido essa máxima desse candle vermelho, seria uma compra, porque acionei o stop nos vendidos, mas não rompeu, estamos fora. Se tivesse rompido a máxima desse candle vermelho aqui, seria uma compra, mas não rompeu, estamos fora. Teria que ter rompido até 3 candles depois. Paciência, não deu trade. Aqui deu um trade que falhou. Aqui deu um trade que falhou. E é importante que a gente perceba que, como as criptos são mais voláteis, nós precisamos dar uma certa margem de gordura quando a gente entra num time frame mais curto, como o 240. E essa margem de gordura geralmente é 127 do candle que teria que ser rompido. Por exemplo, digamos que a gente tocou aqui, ó. Tocamos aqui nesta média móvel, neste ponto. Então eu não vou comprar 1 centavo acima dessa máxima. Eu vou pegar isso aqui, venho daqui até aqui, e a minha entrada vai ficar em 127. Quando romper essa região, eu estou tomando. Dou uma margem de gordura, que é o envelope de 27% do candle, para garantir que realmente o rompimento é mais válido, de fato, né? Vamos pegar aqui mais uma situação. 240 não está aparecendo nenhum sinal muito claro. Aqui a gente teve um, aqui a gente teve um. Observem que a gente toca esta média móvel aqui, faz o primeiro candle vermelho, mas a gente não rompe 3 candles depois. A gente vem para baixo da média móvel, tocamos aqui de novo, marca mais um candle vermelho, que é rompido aqui. Isso permite a nossa entrada para um trade de armadilha de compra. Armadilha de compra. Deixa eu pegar aqui e mostrar um exemplo para ficar bem claro aqui para os amigos. Vamos olhar. Se perdesse essa mínima seria uma venda, não perdeu. Se perdesse essa mínima seria uma venda, não perdeu. Porque, então, quando toca o suporte, faz um candle branco, eu penso em vender. Quando toca uma resistência, faz um candle vermelho, eu penso em comprar o rompimento dessa resistência. Aqui foi uma compra bem bonita, ó. O mercado vinha abaixo da média, tocou aqui, os vendedores se apresentaram. O mercado não consegue perder essa região e rompe essa massa, 2 candles, no mesmo candle depois, e vai embora. Esse tipo de trade é bem gostoso de ser feito, ele é bem rápido de ser feito, inclusive. Ele gera sinais muito rápidos para serem trabalhados, muito, muito rápidos. Mas o detalhe é que é até o terceiro candle após. Eu não tenho uma venda aqui, eu não tenho uma venda aqui, agora aqui eu tenho uma venda. Vejam, quando toca aqui e faz esse candle branco, eu boto uma ordem de venda 27 de distância daqui para baixo. 1, 2, 3, cancela a venda. Tocou de novo aqui, candle branco. 1, 2, 3, cancela a venda. Tocou de novo na média, candle branco. Candle seguinte, bate a venda e o trade é executado. E vai o trade. Então, esta é a armadilha de compra e a armadilha de venda, que pode ser trabalhado, como a gente está vendo, em qualquer time frame. Aqui tem, por exemplo, mais sinal de entrada. Esse aqui ficou bem legal. E não precisa ser em cima de uma média. Pode ser em cima de um topo. Pode ser em cima de uma resistência anterior. Então, veja que aqui a gente forma esse candle vermelho. E logo depois de rompe, acionando o sinal, pegando os stops, todo mundo que vendeu aqui, empurrando o mercado para cima. Com força, com violência. Né? Com força e com violência. Mas isso não é só para criptos, como mencionei, isso pode ser trabalhado em qualquer tipo de ativo, pode ser dólar, pode ser, enfim, vocês podem escolher o papel que vocês querem estar trabalhando. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação, vamos botar aqui o dólar. Dólar. E dentro do dólar, nós vamos utilizar sem as médias. Vamos deixar absolutamente sem nada. Cenário límpido. Belo, bonito e faceiro, como se diz. Bom, então vejam que aqui a gente tinha um topo anterior. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum mestre da lâmpada para entender isso aqui como um topo. A gente sobe e tocamos o topo prévio. Veja que esse toque aqui no topo prévio marca esse segundo topo e faz um candle vermelho. Muito bem. Primeiro candle,
depois do candle vermelho, segundo candle, terceiro candle acionou nossa compra aqui. Stop da posição aqui. E, novamente, para o universo de dólar, eu costumo trabalhar daí realmente o conceito de uma margem um pouquinho mais estreita do que a de 27, eu uso a de 14%. Então, desenho daqui até aqui, pronto. A minha compra vai ser quando eu romper esse 14% aqui. O meu stop fica imediatamente abaixo desse 14% aqui. E o meu alvo está em 150. Eu uso o alvo de 150, eu sou um cara um pouco mais comedido. E vai para o alvo. Belo trade executado. Vou mostrar aqui um outro conceito, só para vocês poderem ver. E aí vem o cenário na mesma construção, podemos por assim dizer. A gente tinha um topo anterior estabelecido aqui. A gente sobe até o topo anterior. Então a gente faz esse candle aqui. E simplesmente ao fazer esse candle, a gente tem o rompimento no candle seguinte, acionando a entrada e o trade acelera. Isso aqui aciona os stops de todo mundo que vendeu nesse candle e isso empurra o mercado para cima com violência. Vamos pegar o Ibovespa aqui só para vocês poderem ver. E aí vocês vão ver isso acontecendo exatamente num candle de 120 minutos do Ibovespa. Vejam que a gente tinha, e novamente não precisamos ser nenhum mestre Jedi para ver que aqui a gente tinha um fundo. Não precisa ser nenhum gênio para entender que teve comprador defendendo aqui, essa sombra inferior, e comprador defendendo aqui, nessa barra branca, esta barra branca. Esta barra branca tocando esse suporte marca a presença dos compradores. Quando perde a mínima nesse candle seguinte, começa a acionar o stop do comprador, que agora está desesperado. E o mercado afunda com violência, permitindo uma operação muito elegante na ponta da venda dentro do mercado. Então, quando a gente olha isso, e quando a gente entende isso, e quando a gente vê isso, a gente passa a entender que, cara, todo o sentido do mundo de ficar realmente trabalhando essas armadilhas que são construídas para o mercado, para a gente poder trabalhar isso. Em resumo, pessoal, se a gente for parar de pensar de fato, tá? Se a gente for parar de pensar de fato, o mercado é suporte e resistência. O mercado é suporte e resistência. Então, se aqui fez um topo, a gente volta para esse topo, marca possíveis vendas aqui, se romper essa máxima até 3 quilos depois é uma compra. Assim como se aqui, por exemplo, é uma região de suporte, como era uma região de suporte, compradores se apresentam, perde essa mínima, é uma venda. Então, na medida em que a gente começa a entender isso melhor, que a gente deve, e sem dúvida alguma, deve começar a operar em cima de suportes e resistências, a gente começa a fazer esse tipo de operação aqui. Esse tipo de operação, que é uma operação extremamente agradável de ser feita e que funciona muito, muito bem. Aqui é uma operação iniciada em cima de um 1, 2, 3 de venda. Observe, a gente está dentro de um canal de baixa, estrutura de baixa. Lembra-se da questão de estrutura que a gente apresentou agora há pouco para vocês? Nos últimos vídeos? Dê uma olhada nos vídeos de estrutura. O pessoal disse que estava meio raso ali, o pessoal disse que estava meio superficial ali. Mas eu vou tentar resumir isso aqui para vocês poderem ver isso aqui um pouquinho melhor. A gente, de um lado, tem a BOVA 11 trabalhando dentro de uma estrutura de baixa no gráfico diário. Então aqui, ó, é a estrutura de baixa do gráfico diário. Dentro dessa estrutura de baixa, a gente consegue ver, dentro dessa estrutura de baixa, que é basicamente isso aqui, isto, esta perna de alta aqui, ela é traduzida resumidamente por esse movimento de alta aqui num gráfico de 5 minutos, até o gráfico de, ó, por essa perna de alta que está aqui, ó. Então, um trader aqui, o que ele vai esperar? Já que ele sabe que esta região é a zona de resistência esperada dentro da estrutura de baixa do gráfico diário. Ele vai esperar que nesta região de preço, que é onde o mercado entrou aqui,
simplesmente a gente forme uma estrutura de venda no time frame menor. Então, quando o cara localizar essa estrutura de venda se formando, que é literalmente esse movimento aqui de topo, perde o fundo, faz isso e perde esse fundo, ele tem a venda dele aqui. E a stop dele fica acima dessa máxima. E ele vai operar essa estrutura de venda que a gente está vivenciando agora. Então, sim, eu entendo até quem disse que aqueles meus vídeos estavam superficiais, rasos, alguns disseram, mas honestamente é o simples que funciona. É o simples que funciona. E se vocês se mantiverem no simples, no rasinho, vocês nunca vão se afogar no excesso de conhecimento. Porque às vezes o excesso de conhecimento afoga ao invés de salvar. Pensem sobre isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e, ao mesmo tempo, convida todos os amigos para estar conosco lá no YouTube, no canal de membros nosso, em que tem 2 lives por semana e 2 vídeos por semana. Os vídeos são na terça e na quinta e as lives são nas segundas e sextas. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Até mais.